cinéfilo, né? Estamos aqui de volta com o nosso videocast A Hora do Livro, né? Como já afirmado em outras ocasiões, né? Tentando fazer semanalmente, ainda não deu, então acho que a última postagem tem mais ou menos umas 2 semanas. E hoje eu volto, né, para o nosso encontro de nosso videocast A Hora do Livro. Desde já agradeço, né, a sua presença, né, de assistir os nossos vídeos, de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Então, desde já, se você ainda não é, assinante do nosso canal, clica aí no sininho, né, nas notificações para sempre receber novidades aqui em nosso canal, né? Curta para informar ao algoritmo, né, do YouTube que esse canal, né, ou esses vídeos são relevantes, tem importância, há uma aceitação da parte dele. Compartilhe com seus colegas, né, outros amigos que ainda não conhecem esse canal ou que já conhecem, mas ainda não receberam o mais novo vídeo, né, o mais novo videocast, tá? O de hoje eu vou trazer uma novidade. Eu gravei uma live, né, no meu canal do Instagram, tanto no pessoal quanto do meu projeto Bíblios Editoração. E hoje eu resolvi, né, lá foi muito mais informal, e hoje eu resolvi fazer como eu gosto de fazer, né, de trazer os slides, de comentar e assim proporcionar a você, né, que nos acompanha, né, aos seguidores, um videocast mais, digamos assim, formal, tá? Com um teor mais, digamos, pedagógico, certo? Lá nós tínhamos um caráter, né, na live que eu gravei no dia de ontem, né, dia 31 de agosto, um caráter mais informal. Então, se você assistiu aquela live, vai ouvir algumas coisas aqui novamente, mas certamente há muito mais coisas neste videocast de hoje. Então, o nosso videocast hoje irá tratar com o que eu abordei ontem, né, na nossa live. Tá? Eu vou abordar hoje com vocês o livro que eu havia prometido, tá bom? Do Cornelius Van Til, O Porquê Creio em Deus. Um livreto, na verdade, não é uma obra técnica, como nós vamos ver, mas é, na verdade, um opúsculo. Tá? O original tem cerca de 20 páginas, né? A edição brasileira, traduzida pelo reverendo Vadislau Martins Gomes, né? Bastante conhecido, né? É publicado pela editora Monergismo e pela editora Refúgio, mas a editora Monergismo detém agora os créditos, tem a parceria, né? Mas vocês olham a logomarca, tá? É da editora Monergismo, tá? Foi publicado em 2012, portanto 12 anos, e tem 74 páginas. Como eu já afirmei, né, certo professor afirmou que fazer resenha de obras mais antigas não seria porque já tem muita gente fazendo. Eu não me importo com isso, né? Alguém pode ter feito, né? Eu não contei quantas resenhas deste livro nós já tivemos aqui, mas por mim pode fazer milhões de resenhas. Se eu me interessar em fazer, eu vou fazer. É do meu perfil, é do meu interesse realizar essa atividade de obras que já foram feitas, de obras que não foram feitas, né, mas daquilo que me interessa. Me interessa, né, as obras que eu faço aqui da minha resenha virtual são obras que eu recomendo, que eu já utilizei, que eu utilizarei, né, então para mim tanto faz, né? Eu poderia pegar uma obra que foi publicada no século XV, XVI e ainda assim fazer a resenha, se assim eu tiver interesse. Então eu sei que esse livro já é bastante conhecido, né, esse livretinho, e hoje eu resolvi trazer algo mais tem um tom, como alguém já disse, que esses meus videocasts estão parecendo aulas, que seja, né? O meu perfil docente talvez fale muito mais alto, né, e geralmente eu primo por essa formalidade, né, instrucional, digamos assim, tá bom? Claro, numa live é um pouco diferente, mas no meu videocast eu prefiro tratar
deste modo. Então a obra é esta, tá? O videocast A Hora do Livro traz hoje esse pequeno livreto. E fique aí, porque no final eu tenho um anúncio a fazer. Eu tenho certeza que vai ser interessante, você vai gostar bastante deste anúncio. Então já fica aí conosco, tá? E aproveita, né? Dá o apoio ao nosso vídeo, tá? A esse projeto que nós estamos realizando. E eles dependem, claro, né? Depende do apoio que eu tiver, né? Eu não sou João Batista para falar no deserto. Eu não sou a voz que fala, que clama no deserto, então já tem um público, então eu conto com o apoio desse público para que esse canal cresça cada vez mais, né? Só quem nasce grande é baleia. Então nós estamos aqui ainda com um pouco mais aí, eu acho uns 300 e poucos seguidores. No meu perfil pessoal eu tenho um pouco mais de 1000 seguidores, no Biblos eu tenho cerca de 200 e poucos seguidores, então já tem aí um número significativo, né, para que possa aí impulsionar, né? Se desses seguidores aqui, dos 300, já indicarem, 300 aqui é bem simbólico, né? Já indicarem para outros, né, e outros vierem a se inscrever, então nós seremos muito mais, tá bom? Então eu conto com o seu apoio. Vamos lá? O que é, né, quem é o autor, né, do livro, desse pequeno livro? Como eu já disse, ele é bastante conhecido. Cornelius Van Til, né, viveu no século retrasado, no século passado. Foi um pastor presbiteriano que, radicado nos Estados Unidos, né, ele nasceu na Holanda, mas se radicou nos Estados Unidos, né, foi filósofo, foi teólogo reformado. É conhecido também por ser um apologeta, né, ou por desenvolver uma escola de apologética. Estou bem ciente, volto aqui só para que seja visível, estou bem ciente de que há críticas recentes, tá? Como se Van Til estivesse se desvinculando da tradição apologética, pelo menos das duas tradições apologéticas mais clássicas, né, ou mais consideradas, a clássica e a evidencialista. E acredito que ele tem uma descontinuidade. Alguns dos melhores intérpretes de Van Til acreditam que ele está formando uma outra escola, tá? Com talvez uma leitura apropriada ou mais singular da própria tradição reformada, ou fazendo uma aplicação dos princípios da tradição reformada e formando uma escola apologética. Seja como for, ele é bastante conhecido, né, como um apologeta, e por formar uma escola, né, uma corrente apologética em meio a tantas outras, né? Eu não vou esmiuçar tudo aqui, porque muito do que eu vou falar vai ficar para uma outra ocasião, tá bom? Mas certamente o que Van Til se deparou com a sua época, especialmente quando chegou em Princeton, é que, por exemplo, Warfield era, né, confessionalmente reformado, mas apologeticamente evidencialista, ou seja, não reformado, tá? Pelo menos é a consideração dele. Eu sei que tem apologetas reformados que são evidencialistas, que são tomistas, que adotam a perspectiva clássica. Isso não estou aqui para fazer com que essas escolas entrem em conflito. É apenas a apresentação de um pensamento, tudo bem? Então eu não deixarei nesse momento aqui esse espaço para esse conflito. Eu estou mostrando a distinção dele em relação às outras correntes. Ele, certamente, por causa disso, é o mais controverso, né, apologeta do século XX. Essa afirmação é dada pelo Kenneth Bowen, né, e o Robert Bowman, né, no livro Manual de Apologética, Abordagens Integrativas para a Defesa da Fé Cristã. É um livro publicado pela Vida Nova, livro esse que eu fiz a revisão técnica, tá? Considerando aí os termos que são utilizados pelas correntes apologéticas, os conceitos filosóficos, teológicos. Então eu fui responsável por essa parte, tá? E logo mais também eu farei uma resenha virtual deste livro. Mas por enquanto, fica com essa citação. Há uma referência que eu gosto bastante também, do Arthur Holmes, né? No livro que a tradução seria Jerusalém e Atenas, né? Uma espécie de homenagem a Van Til, realizada por diversos teólogos ou filósofos,
tá? E entre eles o Arthur Holmes, né? Ele diz que ninguém fica indiferente a Van Til, né? Você pode gostar dele ou não gostar, mas isso não torna indiferente a ele, tá? Então, nesse caso, né, ele é controverso porque realmente muito daquilo que ele ensinou soa, né, digamos assim, controverso, tá? A sua formação acadêmica, graduou-se no Kelvin College, né, um bacharelado em artes. Arte aqui não é a pintura ou a estética, tá? É o conjunto de disciplinas clássicas, né? E graduou-se também pelo Princeton Theological Seminary, né? O seu bacharelado em teologia em 1924. Obteve seu mestrado em teologia aí pela Universidade de Princeton e o seu doutorado em filosofia. Van Til era um especialista em idealismo, né? A sua tese tratou sobre Deus e o absoluto, tese, né, do doutorado, tá? E estudou sobre a influência de um dos idealistas da época, tá? Idealismo aqui da concepção filosófica de tradição alemã, tá bom? Então, para todo efeito, né, contrariando aquilo que o William Lane Craig falou dele, né, no livro Five Views on Apologetics, né, 5 visões ou 5 perspectivas sobre apologética, de que Van Til, para todo efeito, não era filósofo. De fato, o próprio Van Til, uma de suas citações que eu mais gosto é que ele diz mais ou menos assim, eu vou parafrasear. Ele diz que na sua época era comum que os ministros, né, ele se refere aos ministros do Evangelho, né, os pregadores, pastores da sua época, recebiam a designação de VDM, Verbum Dei Minister, ou seja, um ministro da palavra de Deus. E ele passou a pensar em si mesmo, né, na sua ordenação, desse modo. Então, mesmo com a sua formação, ele diz que obteve o mestrado em teologia, o doutorado em filosofia, e ele gostava de pensar desses títulos como servindo ao título VDM. Então, tudo bem, né? Nesse sentido, Van Til se via mais como um pregador, né? Mas o que a sua formação implica é que ele era um teólogo e um filósofo. E ele fez isso, né? Os seus escritos, né, na área de teologia e de filosofia. A sua tese, Deus e o Absoluto, é uma tese filosófica. Então, para todo efeito, ele é um filósofo, né? Ele não é reconhecido como um filósofo acadêmico no nível que o Craig estava pensando, porque ele, né, tinha uma outra perspectiva, né? O Scott Oliphant, né, chama Van Til de o evangelista, tal como o Francis Schaeffer se via. O Schaeffer também se via não como um apologista, mas como um evangelista. Tá? A questão é que aqueles que não consideram Van Til como um filósofo tendem a desprezar a aplicação da teologia dele ou da teologia filosófica dele com esse sistema que ele propôs. Né? Uma vez que ele propôs, como ele coloca nos seus livros, né, Apologética Cristã, The Defense of Faith, né, of the Faith, né, de que o cristianismo é um sistema integrado, né, de filosofia cristã, né, e uma das definições dele é essa, né, para apologética, que é filosofia cristã em contraste com as filosofias não cristãs. Então, para todo efeito, ele é um filósofo, tudo bem? Então, a sua formação era essa. Ele ensinou teologia, filosofia e apologética no Seminário Teológico de Westminster, né, de 1929, foi o ano da fundação do Seminário de Westminster, quando um grupo de professores, né, abandonam Princeton, e Van Til é convidado para poder também ensinar nesse seminário, até 1972, quando Van Til aposentou-se e foi nomeado professor emérito. Aí nós temos uma foto de Van Til, né, 2 fotos na verdade, de Van Til e Jack Miller, né? O Jack Miller é o fundador da New Life, né, uma igreja da PCA, né, da Igreja Presbiteriana da América, não confundir com a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, tá bom? Então a New Life, o Jack Miller é um desses fundadores, e aí tem Van Til na Wall Street, em Nova York, em 1978, pregando em praça pública. Então aí você tem aquilo que, para mim, né, da minha perspectiva, sempre me fez admirá-lo, né? Um acadêmico, tá, de boa formação, esse ano ele já estava próximo, aí já tinha se aposentado, né, pregando em praça pública, tá certo? Anunciando o evangelho em praça pública, né? Porque Van Til compreendia que a sua teologia, ela tinha um fim, tá? E esse fim é levar a pregação. Por isso que na citação, que eu não coloquei aqui, ele
isso vai ficar para uma outra ocasião. Ele diz que costumava pensar de si mesmo, né, tendo aqueles títulos, né, o doutorado em filosofia, doutorado em teologia, servindo ao outro, ministro da palavra de Deus, VDM, Verbo Dei Minister. Tudo bem? Então, é isso que nós temos aqui rapidamente acerca dessa pequena obra. Em seguida, nós queremos tratar sobre do que é esse pequeno livreto. Tá? Como eu disse, esse livreto, né, assim, não julgue a obra de Cornelius Von Til inteira por esse livreto. Tá? Isso porque ele não se propôs a fazer dele, claro, uma obra de técnica, de apologética ou de teologia. É uma ilustração, digamos assim, desculpem, dialogal, né? Um diálogo, tá? Da apologética de Von Til, usando o método que ele chama de né? Que ele chama não, né? Mas que atribui-se a ele, como David Nagel, né? Atribui de autobiográfico ou testemunhal, tá? Testemunhal. Autobiográfico aqui quer dizer que é uma autobiografia, né? Vocês vão ver mais adiante que ele conta de antes do seu nascimento, né? Dos seus pais, no caso, depois do seu nascimento, da sua formação, e esse diálogo aqui com um incrédulo hipotético, tá? Von Til começa tratando daqueles, né, da história da filosofia da religião, naquele momento, da psicologia da religião, né? No começo ele né, abre o diálogo, né, dizendo isso, né? Você já deve ter observado que cientistas e filósofos em anos recentes têm muito a dizer sobre religião e Deus. E aí ele cita alguns cientistas como o Dr. James, né, Arthur Eddington, Cyril, né, Dr. Cyril, um filósofo, né, que escreveu que a obstrutividade do mal, né, e o tem constrangido a considerar o argumento da existência de Deus. Então Von Til começa por aqui para depois iniciar, né, a sua autobiografia, digamos assim, tá? Testemunhal, porque o que Von Til faz é dar um testemunho. Eu quero só destacar aqui, né, você pode encontrar a minha dissertação de mestrado acerca do testemunho, né, como fonte de crenças, né, como aquela que gera crenças, né, crenças verdadeiras, tá? E que podem ser justificados, né, por princípios da fala, como o princípio da credulidade, o princípio da veracidade. Não vou tratar sobre isso, mas aqui o testemunho é um método que foi utilizado pelo cristianismo, na verdade é usado por todos, mas pelo cristianismo para a sua propagação e a divulgação do evangelho. Tá? O método autobiográfico, né, é o método testemunhal, tudo bem? Não se trata, portanto, de um manual de teologia ou filosofia, nem mesmo de apologética. Ele é um diálogo franco, investigativo, respeitoso e amigo. Né? Aqui, costuma-se pensar em Von Til como muito beligerante, né? E possivelmente ele o era, né? Mas ele era gentil, tá? Há uma expressão dele que é dada, como eu vou reforçar mais adiante, né? Ele era gentil no modo, tá? Mas forte na resposta. Isso assusta. Então, o intento dele com esse diálogo é abrir as portas do coração. Tá? Essa é uma expressão que o reverendo Valdislau Gomes faz aqui na apresentação da edição em português. O escrito, tá? O texto é escrito em estilo fácil de diálogo, você consegue acompanhar bem. Não se trata de um livro complexo no conteúdo, nem há vocabulário filosófico que Von Til utiliza em outros livros. Né? Então, se você quer uma porta de entrada para Von Til, eu recomendaria, sim, recomendo, né, o Porque Creio em Deus. Tá? Mas, como eu disse, se você está esperando, né, um manual de apologética, você não vai encontrar. Então, isso talvez possa causar um certo... mas é tudo isso? Né? Como o Craig coloca lá, né? Se a apologética pressuposicional é tudo isso que tem para oferecer, eu sinto muito. Mas ela tem muito mais a oferecer. Então, não é somente a partir desse livreto. Mas é um primeiro contato, digamos assim, que você não teve com o Von Til, então você pode ter com ele através desta obra. A menos, como eu disse, fique até o final, para que você possa ter um contato mais substancial, mais teológico mesmo, tá? Então, e filosófico, né? De uma apologética teológica, apologética filosófica robusta, né? Como eu considero e muitos outros intérpretes consideram, tá? Claro, tem suas fraquezas ou as suas forças, né? O livro do Bauman, do
Robert Bauman e Kenneth Boa, né? Trato disso, mas eu não vou apresentar isso aqui, tá? Mas, seja como for, você pode ter uma porta de entrada, né, para um testemunho, uma maneira testemunhal de fazer apologética. É bacana isso, tá? Ainda que não seja explícito, ou não esteja implícito, o método pressuposicional ou transcendental é o cerne do livro, tá certo? Aquilo que é conhecido como um método pressuposicional está no cerne deste livro, está no coração deste livro. Em tudo, do começo ao fim, Vantil vai apresentar isto, tá? Esse modo. O seu livro, na verdade, é uma série, né? In Defense of the Faith, tá? Especificamente, né, o texto A Survey of Christian Epistemology, né? Um panorama da epistemologia cristã. No finalzinho, ele trata, né, sobre esse método, quase no finalzinho, ele aborda isso, né? Ele diz assim, o que seria, né, esse método. Ele chama de a impossibilidade do contrário, tá bom? Ele diz assim, esse deve ser o método, né? Vou ler o penúltimo parágrafo, né? O método de argumentação, né, concordará, né, com a posição geral tomada e além, a posição inicial que alguém toma. O método de argumentação, ela vai concordar com a pressuposição que ele tem, né? Ele buscará mostrar, no caso do argumento, do método dele, buscará mostrar que o conhecimento antiteísta, né, é autocontradição em seus próprios termos, e que esta é a concepção, né, e que esta concepção de contradição, né, ela, mesmo assim, ela pressupõe a verdade do teísmo cristão. Deve ser um método da impossibilidade do contrário, ou aquela da destruição do inimigo, né? Ele não está falando aqui da pessoa, entendam isso, tá? Então, nesse caso, esse é o chamado de método transcendental, né? Porque, no final das contas, o que Vantil entende é quais são as pré-condições existentes para que a experiência humana, da ciência, da lógica, da moral e toda a experiência da pessoalidade, né? Quais são as pré-condições, né? Tomadas as concepções não cristãs, né? Será que elas satisfazem essas pré-condições da pessoalidade? Por exemplo, como alguém pode afirmar ser pessoa se a sua pré-condição, ou seja, se aquilo que é assumido lá na base, que eu vou citar um pouco mais adiante, a realidade última, ela é impessoal, né? Como é que ela poderia falar em pessoa? Essa noção seria meramente uma construção, tá? E se ela é uma construção, ela não diz respeito ao ser, se é uma construção, ela pode ser mudada, tá bom? Da lógica, né? Se a pré-condição, né, para a experiência da lógica, da racionalidade, não for racional, então falar em racionalidade seria um equívoco. Então é chamado de método pressuposicional ou transcendental. Vantil não está falando de qualquer transcendental aqui, tá? Vocês devem lembrar de Immanuel Kant, que já tinha apresentado isso, as pré-condições para o conhecimento, e pressuposicional não é qualquer pressuposição, tá bom? Vantil depois escreveu um livreto, né, cuja tradução aí, né, seria assim, Rumo à Apologética Reformada, explicando quais eram os objetivos deste livreto, tá? E de outros livros. Ele começa com esse livreto. Ali de Porque Creio em Deus, ele diz assim: eu não poderia acreditar em mais nada se por trás de tudo não acreditasse em Deus. Posso ver as vigas do chão em que caminho, né? Devo assumir ou pressupor que as vigas estão lá embaixo. Se as vigas não estivessem lá, eu não poderia andar no chão. Então, você passa por cima de uma ponte, você não está, naquele momento, pensando em toda a estrutura de viga que está segurando ali o viaduto. Você não está pensando, você simplesmente passa por ela, tá? Mas se aquelas estruturas, se aquelas vigas não estivessem lá, você não tinha como andar sobre, né, aquela ponte, sobre aquele viaduto. No caso aqui, vamos pensar no contexto mais nosso. Acho que dá para entender, ok? Então, você está habitando, né, está residindo numa casa, você não para pensar, por exemplo, nos fundamentos que estão sustentando o edifício, né, o seu apartamento, a sua casa. Você não está pensando nisso. Mas se elas não estivessem lá, não tinham como se sustentar o edifício como um todo. Então, Vantil pensa o seguinte: se ele não acreditasse em Deus, que é, portanto, digamos assim, a viga, né, que sustenta o nosso caminho, né, então não tinha como acreditar em mais nada. Se não há esse fundamento,
o edifício inteiro, né, certamente irá ruir. Ele vai ser construído, digamos assim, sobre a areia. Tá? Então, esse livreto tem essa abordagem, essa característica. O procedimento, portanto, que eu chamei aqui de autobiográfico de Van Til no livro é esse aqui. Tá? Tirando aí a apresentação e o prefácio, né, e o apêndice, que é escrito pelo Oliphant, né, Van Til Evangelista, o procedimento é esse. Deus existe, que começa o diálogo. Eu acredito que hoje você tem um certo crescente de ateísmo, mas eu acho que, né, como acho que foi o Plantinga colocou lá no God and the Other Mind, né, e o Schaeffer vai fazer alguma coisa parecida também. O Plantinga diz assim, que isso em 64, quando ele publicou o livro, né? Ele diz que o problema naquela época não seria mais aquele que diz que Deus existe ou não existe, né? Não seria aqueles que negavam que Deus existe. Eram aqueles que diziam que isso não importa mais, né? O Schaeffer diz alguma coisa parecida em dizer que no século que ele se seguiria, né? Ele está escrevendo no século XX, mas no século que se seguiria, já na sua época, existiam aqueles que anteriormente pensavam em verdade e falsidade, e hoje, né, não faz mais diferença pensar em uma coisa ou outra, porque não existiria mais isso. Então, Van Til está começando ali, porque quando ele escreveu este livreto, essa ainda era uma tônica, foi em 1948, portanto, bem, né, quase 2 décadas antes de Plantinga, e, no caso, quase 4 décadas depois antes, né, do caso de Schaeffer. Fui condicionado a crer em Deus. Veja, são perguntas, né? O acidente de nascimento, né? São argumentos que as pessoas podem utilizar. Não, você acredita em Deus porque você nasceu num país cristão. Ok, Van Til não teria problema com isso aí, eu acho que a gente também não deveria ter. Se você tivesse nascido num país árabe, possivelmente você, né, entre os países árabes, né, você possivelmente também seria muçulmano. Se você tivesse nascido... enfim, acho que deu para entender o que ele está colocando, né? A sua infância, né, que ele vai tratar também desse condicionamento. Os primeiros estudos, né, a ambientação dos estudos, mas estudo das objeções que são levantadas contra Deus, os milagres, etc., a história, a profecia, e o apêndice, tá, que no caso que nos interessa aqui, ali da página 17 à página 39. O procedimento autobiográfico, portanto, é esse aqui que Van Til apresenta, né? Mas há de se destacar, né, de que tipo de Deus Van Til está a pensar. Isso é fundamental. Se ele falou sobre pré-condições, tá, sobre argumento transcendental, sobre a impossibilidade do contrário, há outros livros em que ele vai afirmar categoricamente que o tipo de Deus a ser pensado é o Deus revelado na Escritura, né? É o Deus cristão, teísta mesmo, né? Deus triuno, pessoal, infinito. Tá? Esse tipo de Deus que se revela na segunda pessoa da Trindade encarnada, cujo Espírito Santo foi enviado, esse tipo de Deus, tá bom? Criador, né, com todos os seus atributos conhecidos aí dentro da teologia sistemática, como a seidade, como sua absolutidade e todos aqueles atributos que são, né, classificados aí pelos teólogos em comunicáveis e incomunicáveis. Então, ele começa dizendo lá na página 23, nós realmente não concordamos com o que entendemos por Deus mais do que uma maneira geral e formal. Então, geralmente acontece isso. Você está num ambiente, você fala em Deus e as pessoas têm uma noção geral, né? Ela pode pensar de maneira geral. Quando um cristão fala em Deus, ele está pensando num tipo de Deus específico. E se ele fala isso de forma pública, ele não deve pressupor que as pessoas estão falando do mesmo tipo, ou estão pensando no mesmo tipo. Então, Van Til afirma, não posso evitar a crença em Deus, no Deus do cristianismo, no Deus da Bíblia. Veja que ele faz primeiro uma abrangência acerca do Deus do cristianismo. Tá? Isso é bem interessante, porque Van Til afirma em outras ocasiões que defender um outro tipo de Deus é defender um ídolo. Tá? Então, porque só há um verdadeiro Deus, tá? E outros, né, não seriam verdadeiros, portanto. Esse é um ponto interessante, porque é comum as pessoas dizerem isso, né? Só há um Deus. De fato, só há um Deus. Mas o que as pessoas querem dizer é que esse Deus que há é o mesmo em todas as visões de mundo. Van Til está dizendo que não.
E não é muito difícil de você fazer um exercício, tá certo? Basta consultar, por exemplo, a um muçulmano, ou a um hindu, ou a um panteísta, ou a um deísta, que tipo de Deus eles estão, que eles creem. Vocês vão logo perceber que eles são bem distintos, né, daquele do tipo do Deus do cristianismo, tá certo? Então é esse tipo de Deus que Van Til está a afirmar, certo? Para ser rápido, digamos assim, né, para não tomar muito o tempo e o vídeo não ficar muito extenso, para Van Til, desse tipo de Deus revelado na Escritura, tudo é dependente, todas as coisas dependem dele, tá? Algumas coisas eu vou fazer leitura aí na página 19 do Porquê Creio em Deus. Ele afirma isso, que toda civilização seria incompreensível se não fosse pela crença nesse tipo de Deus, tá? E aí ele diz, isso é tão verdadeiro para mim que eu me proponho argumentar, a menos que Deus esteja por trás de todas as coisas, você não poderá encontrar significado em nada. Em outras palavras, a menos que esse tipo de Deus exista, não há significado. Isso é um ponto fundamental da teologia e da filosofia de Van Til, e especialmente quando ele aplica na sua apologética pressuposicional, tá? Não posso sequer argumentar a favor da crença nele sem já havê-la tomado como certo. Um dos princípios é que a negação da verdade, né? Por exemplo, mentir pressupõe conhecer algo para que você possa negá-lo. Tá? Então, o que o Van Til está dizendo mais ou menos aqui é isso, né? Quando eu digo não P, conhecendo P, isso é uma mentira. Mas para que eu possa dizer não P, eu preciso, né, saber que P, tá bom? Então, é mais ou menos isso que Van Til está dizendo nesse ponto. Eu não posso sequer argumentar a favor da crença nele sem já havê-la tomado como certo. Então, Van Til não está dizendo, olha, eu não posso iniciar falando sobre Deus sem acreditar que ele já, né, que ele exista. E, igualmente, afirmo que você não poderá argumentar contra a existência de Deus a menos que você já tenha tomado como certo. Então, ambos, né, esse crente aqui e esse não crente aqui, tem um ponto de partida. Um diz, eu não creio em Deus, e vai argumentar em favor disso. Tá? Então, como advogados, né, que fazem isso com as suas peças, né, ele sabe qual é o procedimento a ser tomado e a conclusão que ele quer chegar. Então, ele primeiro prevê a conclusão para depois elaborar o seu argumento. Então, ele já tem o seu ponto de partida, que também que é a conclusão, no final das contas, tá certo? Então, Van Til toma esse ponto aqui como fundamental. Esse tipo de Deus, Van Til chama de todo condicionador e todo consciente, tá? Sobre, né, todos os fatos da criação, né? Então, isso é importante porque a noção aqui é que Deus tem conhecimento exaustivo de si e de todo o fato que há na criação. Fato aqui, tudo aquilo que diz respeito à criação, toda a coleção que há na criação, né, hoje seria chamado de estado de coisas, tá? Van Til chama de fato, né, como uma linguagem idealista, mas é chamado, hoje chamaria de todo estado de coisas, de toda maneira, de todo modo como o mundo poderia, a criação poderia se configurar. Então Deus é todo consciente, ele é todo condicionador, porque as coisas são tais como ele mesmo assim o quis, tá? Então, essa citação de Van Til na página 37, eu deixei alguns sublinhados para isso. Ele disse, se meu Deus existe, ele estava por trás de meus pais e dos meus mestres. Ele condicionava tudo o que me condicionou, o que condicionou minha vida inteira. E foi ele também quem condicionou tudo que condicionou você e sua vida desde a sua infância. Deus, o Deus do cristianismo, o Deus de todo condicionamento. Como todo condicionador, Deus é todo consciente, né? O Deus que está no controle de todas as coisas tem de controlá-las necessariamente, segundo o conselho da sua vontade. Se não o fizesse, ele próprio seria condicionado por essas mesmas coisas. Portanto, reafirmo que a minha crença nele e a sua descrença nele são igualmente sem significado, exceto por causa dele mesmo. Se não fosse Deus, as nossas crenças não teriam significado. Então, veja como Van Til aqui mostra, né, de forma forte, né, a sua noção, né, do decreto divino, do conselho divino. Tá? Então, se não fosse Deus condicionando todas as coisas, ele teria que ser condicionado por alguma coisa externa a ele. Seja um tipo de não ser, seja um caos que existiria, seja um futuro desconhecido, seja uma ação humana
que Deus não tenha previsto, seja um fato novo na criação. Se Deus é todo consciente, se ele é todo condicionador, ele também tem que ser todo consciente. Ele conhece absolutamente cada fato da sua criação. Avançando, tá bom? Então, como eu disse, a tentativa de fazer uma aula é sempre muito forte. Nesse ponto, se Deus é o condicionador e todo consciente, não há nenhuma neutralidade religiosa. Eu vou ler apenas o trechinho aqui da página 31 e você dá uma pausa no vídeo para que leia o restante. Você julga compreender muitas coisas. Está certo de que toda essa conversa sobre religião é coisa puramente imaginária. Ora, ser não preconceituoso implica ter esse tipo pessoal de preconceito. A ideia de neutralidade embutida nesse não preconceito é apenas uma roupagem sem cor que cobre a atitude negativa contra Deus. Por isso, deve pelo menos ficar claro entre nós que quem não é a favor de Deus é contra ele. Então, fica claro que se o ambiente, né, o Vantil toma aqui a metáfora nesse quadro primeiro aqui, em que eu destaquei aí o sublinhado, né, você pausa o vídeo e leia, né, que não há essa neutralidade religiosa. O Vantil não está pensando aqui em outro tipo de neutralidade, é a neutralidade religiosa, tudo bem? Isso é bem interessante, porque nós somos tendentes a pensar que as pessoas que não são preconceituosas com a religião, né, na verdade elas são. Tá? Esse não preconceito em si mesmo já seria uma espécie de preconceito. Tá? Essa espécie de abertura seria ela mesma uma espécie de preconceito. Né? As pessoas são religiosas naturalmente, por natureza, né? Esse é o fundamento da tradição cristã. As pessoas são religiosas por natureza e, ao mesmo tempo, elas odeiam uma forma de religião, elas odeiam o cristianismo, especialmente aquele cristianismo dito conservador, ortodoxo, dogmático. Elas odeiam esse tipo de cristianismo. Tá? Elas não odeiam religião, mas odiariam esse tipo de cristianismo. Essa é a posição aqui que Vantil apresenta, né, da neutralidade, ou do mito da neutralidade religiosa. Se é assim, né, se não há neutralidade religiosa, sendo assim, todos conhecem esse tipo de Deus, mas suprimem a sua verdade e põem um ídolo para si. Então, o problema não seria as pessoas dizerem que eu não sou religioso. Na verdade, ela é. Né? Então, ela não adora um tipo de Deus, mas ela se prostra, né? Como o Vantil costuma dizer, quando Paulo chegou em Icônio, né, em Listra, chegou em Atenas, o que ele encontrou eram pessoas religiosas. Então, o Deus do cristianismo faz esse tipo de alegação, de que o mundo todo lhe pertence. E que as pessoas são, né, suas criaturas. E nesse ponto, né, Vantil aqui no trecho que eu coloquei, traz gravado em si a sua estampa, né, a estampa do Deus da Escritura, né, ele ecoa aqui, né, expressões do Salmo 19, de Romanos capítulo 1, verso 18 até o verso 32, ecoa João Calvino nas Institutas, no livro 1, lá no capítulo 5, de que Deus se faz conhecer e cada criação é comum, e para que os homens não se esqueçam de Deus, Deus destila, né, goteja, né, da sua revelação o tempo todo, para que os homens possam, portanto, ficar indesculpáveis, tá certo? É esse tipo de Deus que as pessoas tendem a rejeitar, né? Então, elas põem um ídolo para si, né? E, para finalizar, essa parte aqui que Vantil coloca, ou melhor, antecipar, né? Quase finalizando, ele diz: ponto é este, não crendo em Deus, como nós já vimos que você não crê, você também não se percebe como criatura dele, nem considera que o universo tenha sido criado por ele. De maneira que as pessoas vão utilizar óculos, certo? Né? Coloridos, que determinam tudo que a pessoa diz sobre os fatos e as razões que se apresentam, né, para não crer em Deus. Então ele vai utilizar, com base nesses óculos, vai formular argumentos contra esse tipo de Deus. E, por fim, né, parece que chegamos a um ponto, né? Concordamos, já no final, em abrir o jogo contra a verdade. Se eu o ofendi é porque não ousei, mesmo com o interesse de vencer a discussão, ofender a meu Deus. E se não o ofendi, você ainda não ouviu falar do meu Deus. Pois o que você fez de verdade, ao lidar com a evidência da crença em Deus, é postar-se como Deus. Você fez do alcance do seu intelecto o padrão do que é possível ou não. Ou seja, você está dizendo que o indivíduo aqui é o condicionador de toda a realidade e não Deus. Você determinou na prática que jamais pretende encontrar um fato que aponte para Deus. Fatos, para serem fatos que tenham posturas científicas e filosóficas, têm de ter o seu selo de criador e não de Deus. Observe que essa afirmação aqui
é bastante forte. Só um detalhe, quando o Vantil diz ali que se eu ofendi, né, ele não está falando de um ad hominem, tá? De um ataque pessoal. Ele está dizendo que se você apresenta esse tipo de Deus, o Deus como foi revelado, ele choca, tá? Porque ele faz reivindicações prodigiosas acerca de tudo, tá certo? Por exemplo, o Vantil vai, na próxima passagem, ele vai afirmar que as pessoas estão sem diálogo com Deus, né? E por isso mesmo, né, elas estão separadas dele, tá? Então, Vantil entende que essa distinção epistêmica, digamos assim, né, do modo de crer entre o crente e o incrédulo, não seria insuperável. Tá? Por quê? Porque há um ponto de contato entre eles. Esse ponto de contato é o fato de que ela é uma criatura de Deus. Tá? E aí, essa citação de Vantil, ela chama bastante atenção por isso. Alguém pode dizer, bom, se é desse modo, de que adianta arguir e argumentar? Né? Bom, há muitas razões. Se você é realmente uma criatura de Deus, poderá ter acesso a ele a qualquer hora. Nossa, né? Já pensou? Vantil, um reformado, um calvinista, diz isso. E aí ele ilustra, mesmo quando estava no túmulo, Lázaro ainda teve acesso a Cristo, que o chamou de volta à vida. É disso que os pregadores dependem. O filho pródigo pensou ter escapado da influência de seu pai, né, da influência do pai. Na realidade, o pai tinha controle sobre o país distante para o qual o filho havia ido. Assim é também nesse arrazoado. Um verdadeiro arrazoado sobre Deus há de colocá-lo no único lugar que confere significado a qualquer tipo de argumento humano. E aqui temos o direito de esperar que essas razões sejam usadas para Deus, né, por Deus, para quebrar a autonomia humana. Veja o que Vantil está colocando. Se você anunciar o tipo de Deus revelado na Escritura, né, o que vai acontecer é que você espera que Deus utilize. Se ele é todo condicionador, se ele é todo consciente, se ele governa todas as coisas segundo um conselho da sua vontade, você vai fazer aquilo que lhe compete. Testemunhar acerca desse Deus. Né? E, no caso, como ele diz assim, esperar que Deus utilize, né, essas razões apresentadas, né, para quebrar a autonomia humana. E aí ele diz, gostaria muito de renovar nossa conversa a qualquer tempo, mas como agora talvez tenha sido eu que furei a sua bolha de sabão, é provável que você não queira mais conversar. Ou talvez, pode ser que queira. Isso depende da vontade do Pai. Então, até o fim, Vantil está ciente de Deus como todo condicionador. E mesmo assim, ele não deixa de anunciar esse Deus, né, o seu evangelho, porque o indivíduo é criatura, né, e nesse ponto ele vai dizer, eu sei que você e Deus não estão se falando, tá? Há uma das citações, ele diz, eu sei que vocês, né, você não, Deus e vocês não está se falando, né, vocês não se falam. Tá? Então é preciso que haja uma maneira de quebrar essa autonomia. Bom, por que então você deveria conhecer um pouco mais de Vantil? Tá certo? Eu destaquei 3 pontos que eu falei na live, mas eu quero aqui reforçar um pouquinho mais. Primeiro, o compromisso de Vantil com a teologia bíblica, como ponto de partida para a teologia filosófica e apologética. O Berkauer fez uma acusação certa vez a Vantil de que Vantil era um defensor, né, do sola escritura, mas ele não fazia muito isso. E ele diz, olha, eu tenho os grandes intérpretes da teologia reformada, da teologia bíblica. Então ele cita o Calvino, ele cita o Gerhard Voss, ele cita o Bavinck, ele diz, eu estou já utilizando aquilo que eles trataram, mas ele também faz aqui e acolá aplicações da própria escritura. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem um compromisso forte com a teologia bíblica como ponto de partida para fazer a sua teologia filosófica, tá? E a sua apologética. Segundo, o caráter fortemente prático de uma apologética gentil no modo mais forte na resposta. Eu acho que esse ponto aqui sempre foi o que me chamou a atenção na apologética de Vantil. Eu estudo Vantil desde 2009, né, quando eu tinha entrado no centro de pós-graduação Andrew Jump, lá no Mackenzie, né, e fui incentivado pelo Dr. Davi Gomes a estudar Vantil mesmo, né, sem iniciar pelos seus intérpretes, como geralmente é comum. Algumas pessoas realmente precisam de intérpretes, né, e como foi o caso de eu ter o Dr. Davi Gomes como o meu primeiro intérprete, digamos assim, de Vantil, desde um seminário, de uma semana teológica que ele ministrou no Seminário Presbiteriano do Norte, isso em 2007, salvo engano, ou 2008, eu não me recordo, e depois quando ele me convidou, né, para estudar com ele, e eu fui. Né, fiz teologia filosófica com ele, né, fiz uma especialização em teologia filosófica com ele. Então, desde aquela época eu estudei as obras de Vantil. Li seus intérpretes, né, pelo menos 3 que eu considero grandes intérpretes, né, o Bunsen, para mim, um dos melhores.
mas muito apaixonado. O Frame, tá? Também excelente, tá? E mais crítico, né? Ele não é tão apaixonado, mas ele é um Vantiliano. E o Rushdoony, tá? Então, esses três intérpretes aqui. Você tem hoje também aí o Scott Oliphant, né? Também é um excelente intérprete. O James Anderson também, né? O Bill Edgar, o William Edgar, outros intérpretes, né? Que eu também fui lendo aqui e acolá, mas esses outros, especialmente Bunsen, eu me dediquei um pouquinho mais. Bunsen e o Frame. Então, uma coisa que eu sempre percebia no Vantil era esse, né? A sua apologética, a sua teologia, a sua filosofia, elas não eram para encher a cabeça, né? Para te fazer soberbo. Elas te davam o direcionamento para prática, né? A prática era esse terceiro ponto, né? Com fim evangelístico. Então, como por muitos anos, né? Eu como fui, né? Estava à frente, né? de uma igreja, pregando o evangelho, como ministro do evangelho. Hoje eu não estou mais, tá? Eu continuo cristão. Alguém me perguntou se eu continuava. Claro que eu continuo, né? Não teria outro caminho para mim, tá? Como aqui já afirmado, Deus condicionou para que eu pudesse ser o que eu sou hoje como cristão, né? De formar em mim a imagem do seu filho. Mas o fim evangelístico sempre continua, seja como pregador do evangelho, seja como cristão em geral, em que você precisa dar testemunho acerca de Cristo. Então, esses são 3 pontos. Porém, eu quero convidar você, tá? Eu tenho um convite. Se você quer conhecer mais acerca de Vantil, eu tenho esse convite aqui para você. Especificamente para você que gosta de teologia, de filosofia, de apologética cristã e que quer conhecer um pouco mais sobre Cornelius Vantil. Eu tenho esse convite. O convite é chamar você para um mini curso que eu irei ministrar em breve, tá? No dia 14 de setembro de 2024, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas, né, numa modalidade online, na plataforma Zoom. Eu gravarei a nossa aula, tá? Ela ficará gravada também, mas esta aqui vai ser ao vivo, online. Você terá a oportunidade de estudar comigo acerca de Cornelius Vantil. Você vai estudar esses pontos, tá? Esses pontos são Cornelius Vantil sem mitos, tá? Sem uma visão apaixonada, mas nesse sentido eu vou me apropriar aí do John Frame, né? Dos insights de John Frame, quando ele trata, inclusive, das fraquezas de Vantil, tá? Ou seja, é uma das aulas que eu sempre apresento, né? Porque as pessoas têm dificuldade de enfrentar a leitura com Vantil, então você vai entender por que existem essas dificuldades. Estudar comigo como Vantil apresenta o que ele chama da estrutura de seu pensamento, tá? Vantil é um sistemático nesse sentido, então você acompanha o pensamento dele, o seu sistema é integrado, de modo que um ponto da doutrina chama outro, né? Ele faz uma ilustração sobre o campo de batalha lá no Apologética Cristã, tá bom? Que é um dos livros que eu vou utilizar para mostrar essa integração das disciplinas teológicas, tá? Então, vou abordar a partir da obra da Defense, né? The Defense of the Faith, tá? Mas sem deixar de lado, pelo menos, as outras obras, especificamente essa, Apologética Cristã, que é um resumão, digamos assim, da obra principal, e o My Credo, tá? Que também eu já fiz uma tradução e vou disponibilizar para você. Um esboço da teologia dele, da escritura à escatologia, ele faz esse panorama também, e a filosofia integrada ou teologia filosófica, que eu estou falando aqui de Vantil disso. A sua teologia é uma teologia filosófica, e a sua teologia aplicada é aquilo que eu chamo de apologética. Então eu quero convidar você para esse mini curso, tá? Você tem aí os dados para inscrições, né? As informações aí no meu telefone, no meu WhatsApp. Vou deixar no link da descrição um formulário, né? Para que você possa deixar o seu contato, para entrar no grupo de WhatsApp que eu irei dispor, né? Para que nós possamos dialogar mais sobre Vantil, retirar dúvidas, tirar dúvidas, trazer mais alguma coisa que você ouviu lá no curso e gostaria, ou que leu e queria mais informações, tá certo? Eu vou deixar aí essa hora do livro hoje no meu canal, e eu vou também disponibilizar o link em outras redes, pelo menos nas 2 redes que eu tenho aí, na Bíblia de Oração, no meu perfil pessoal, que eu não coloquei aí, mas vou deixar na descrição. Então, eu gostaria de convidar você
Há um pequeno investimento para isso, tá certo? Um investimento de R$ 99,90 feito no Pix. Se você quiser fazer pelo cartão de débito ou de crédito, geralmente os cartões, né, pelo menos aqui a minha máquina é o que infelizmente ela faz, ela termina colocando algum juro em cima. Então, mas você tem a liberdade também de dizer, vou passar no débito ou eu quero dividir até em 10 vezes no crédito, tudo bem? Aí, Gaspar, como é que eu faria isso? Você manda uma mensagem para mim, aí no meu WhatsApp, eu gero o link do que você pretende, se você vai fazer pelo crédito, eu mando para o seu WhatsApp, e aí você faz a sua inscrição e manda o seu comprovante. Desse modo, faça a sua inscrição, manda o seu comprovante para mim, tá bom? Você pode mandar no meu contato aqui do WhatsApp, pode mandar no Instagram, lá no direct do Instagram, tá? No e-mail que você encontra também nas minhas redes, mas eu gostaria de ter você comigo, estudando comigo, Cornelius Vantil. Assim como do começo eu fui orientado, né, eu gostaria também de orientar você, se você não tem esse conhecimento acerca de Cornelius Vantil, gostaria de conhecer, vem estudar comigo, portanto, tá? Esse vai ser um dos primeiros cursos que eu vou anunciar. Nós teremos outros cursos, a Bíblia de Oração, que é o meu projeto, né, de trabalho, de revisão, de edição, de preparação. Também tem lá, como vocês podem ver na minha descrição, um fim de oferecer cursos. Então, a Bíblia de Oração, nessa parceria comigo aqui, claro, né, é o meu projeto, também oferecerá outros cursos, tá? Na área de teologia, na área de filosofia, na área de exegese, dentro das áreas de expertise que eu tenho, né? Quem me conhece sabe da minha formação, sabe da minha história em termos de educação teológica e filosófica, tá? E então, se você diz, eu não quero não, porque ele é muito complicado, como eu disse, você acha Vantil complicado porque não estudou comigo ainda. Então, eu quero chamar você para estudar comigo nesse mini curso. Ele vai ficar aí descrito, tá? Tanto aqui na descrição quanto no final, mas desde já você é o meu convidado para isso. Se você gostou, né, você pode comprar esse livro na Amazon, tá? No link que eu vou deixar na descrição ou na editora Monergismo. Eu quero pedir a você o seguinte: comprando pelo link da Amazon, você vai apoiar o meu canal, você vai apoiar o meu projeto, tá? Porque eu tenho lá o meu identificador, tá certo? Ou como associado na Amazon, tá? O meu Biblos-20. Então, eu vou deixar o link aí. Então, todos os livros que eu tenho anunciado aqui, eu vou deixar o link da Amazon e o link da editora, tá? Você pode comprar pela editora, mas eu quero pedir que uma maneira de você apoiar o meu trabalho aqui é clicando, né, comprando pelo link na Amazon, né, no meu link, tá? Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir que você curta, compartilhe, deixe seu comentário, apoie o nosso canal para que nós possamos continuar oferecendo conteúdos como esse. Visite o meu perfil no Instagram. Aqueles que me seguem no meu perfil pessoal, quero pedir que também sigam o Biblos, tá? Porque no Biblos Editoração eu vou postar iniciativas de cursos, vídeos, lives. Então, os 1000 e tantos seguidores que eu tenho no perfil pessoal, Gaspar R. de Souza, né, do Insta, que está aberto para isso. Então, eu quero pedir que também sigam lá no Biblos Editoração, tá certo? Agradeço o seu interesse. Você pode apoiar também de outros modos, tá? Tem aí um QR Code. Faça a sua contribuição se você assim o quiser, claro, né? Se puder também fazer, apoiando aqui, porque assim eu vou adquirir novos livros, assim eu vou também dispor de mais tempo. Já sabem, né? Eu tenho uma agenda corrida, as atividades da faculdade, né? Da universidade, a conclusão dos cursos, mas eu tenho assim, disposto de um tempo para poder fazer este videocast, que tem tido o apoio de vocês, e eu quero pedir que continue apoiando. Então deixe o seu like, né, compartilhe, comente, apoie esse canal. Obrigado pelo seu interesse e a gente se vê no próximo A Hora do Livro, tá bom? Deus abençoe e obrigado por ficar conosco até aqui.